Então vamos lá. Vamos falar da releitura do livro do Poder da Autorresponsabilidade, uma ampliação, uma releitura, modernização, um aprofundamento desse material. Então a pergunta que eu começo com vocês vamos entender, lembrar que eu sempre estou dando treinamento, então é mais um treinamento. Quem aqui, em algum momento da vida se sentiu como um barco à deriva, sem estar no comando, não sabendo por onde está indo, não conduzindo sua vida a um local específico que lhe seja bom? Quem já teve algum momento assim como um barco à deriva? Levanta a mão. Então, essa muitas vezes é a condição humana. Então, o que eu quero dizer para vocês, para quem em algum momento teve essa sensação, teve esse sentimento, teve essa percepção, eu não estou no comando do barco da minha vida, eu não estou conseguindo levar minha vida, na minha vida financeira para onde eu quero, não estou conseguindo levar a minha vida conjugal para onde eu quero, não estou conseguindo levar a minha saúde para onde eu quero, minha vida profissional. O que eu quero lhe dizer, existe método, conceito, ferramenta para corrigir isso? Respondam para mim. Respondam para mim. Sim, efetivamente existe. Efetivamente existe. E o nome disso é o quê? Autorresponsabilidade. É um conceito que permeia todo o comportamento humano, todas as ações humanas, ele permeia. Esse nome eu cunhei em 2003. Em 2003 eu tinha esse conceito veio para mim. Eu tinha esse conceito, não sabia que nome dar, e eu ouvia falar autoestima, que é a estima de si mesmo, e eu disse, então é autorresponsabilidade, a responsabilidade que cabe a mim mesmo, sobre a minha vida. E aí eu cunhei nessa época. Mas aqui nesse momento existe jeito sim, não existe uma condenação. Ninguém aqui está obrigado, ninguém está condenado a continuar vivendo a mesma vida em todas as áreas. Não há condenação. Não há nada que justifique você não mudar, a não ser uma coisa, a não ser uma coisa. Então eu estou falando que a autorresponsabilidade sim pode corrigir todo o rumo de uma pessoa, ela pode te dar o comando do barco da sua vida. Paulo, o controle não, mas o comando sim. E tem uma coisa que pode, a única coisa que pode lhe impedir, e o nome dessa única coisa é consciência. Consciência, o que eu trago no livro, é o que nos diferencia do gambá. Quem está comigo ultimamente no Método Six, sabe do que eu estou falando. Consciência nos diferencia de um gambá. Há 500 anos aqui no Brasil, o índio morava na toca e o gambá também morava numa toca. Ambos comiam os bichinhos que apareciam, as plantinhas. O gambá também comia bichinho e plantinha. Quando o índio comia tudo que tinha naquela região, ele se mudava para outra. O gambá também, quando ele comia tudo que tinha na região, ele ia para outra toquinha. Em alguns momentos o gambá caçava, em outros momentos o gambá era o quê? E o ser humano também. Em alguns momentos ele caçava. Eram tão parecidos um gambá e um ser humano no Brasil há 500 anos atrás. Hoje nós viajamos em aviões supersônicos, hoje nós construímos prédios de 168 andares, eu tive num de 168 andares, hoje nós vamos para o fundo do mar, conversamos com qualquer pessoa por um negócio pequenininho, e o gambá continua sendo o quê? Gambá, ele continua caçando, ele continua fugindo, ele continua morando na toca. Paulo, o que é que houve, o que é que nos diferencia do gambá? A única coisa que pode impedir nosso crescimento, consciência. Essa é a palavra para que nós iniciemos a autorresponsabilidade. A única coisa que pode impedir que a autorresponsabilidade seja efetiva na sua vida é a falta de consciência, é o não reconhecer, é o não entender. Paulo, o que é consciência? Define para mim. Consciência é entender quem eu sou. Consciência é entender que o que eu faço hoje reflete amanhã. Consciência é entender que o que eu fiz ontem reflete hoje. Consciência é perceber que eu estou conectado ao mundo e não tem como desvencilhar disso. Que o olhar que eu der para as pessoas, o aperto de mão, a ausência, o silêncio, o estudar, o não estudar, o amar, o não amar, respeitar e não respeitar, vai gerar resultados bons ou ruins.
Mas é duro, é duro. Você olhar para você e dizer, eu não sou um bom pai, eu tenho consciência disso. Quantas pessoas você viram dizendo, eu não sou um bom pai? Não, eu vou justificar a minha paternidade falha. Quantos vocês já viram dizendo, eu não sou um bom marido, eu não sou uma boa esposa, ou não sou um bom profissional? Quantas pessoas se permitiram reconhecer a verdade, uma verdade que liberta? E então, nesse momento, a autorresponsabilidade, um mecanismo humano, só tem um inimigo que impeça uma mudança drástica na sua vida, que é a falta de consciência, a covardia, a mentira da falta de consciência. Ou por ignorância, ou por arrogância, ou por medo, não olhar para você e não reconhecer suas fortalezas e suas fraquezas, colocá-las para baixo do tapete, se enganando quem você puder. E quando não há consciência, efetivamente não há autorresponsabilidade. Então, se você quer entrar no mundo de altíssima performance, o primeiro passo efetivamente ter consciência. Por mais doída que seja, por mais calamitosa que seja, por mais incômodo, olhar para o mundo e reconhecer como você se posiciona nele, reconhecer seus sentimentos, seus porquês. E se você fizer isso, e basta em grande parte coragem, você vai ter a autorresponsabilidade como uma ferramenta de transformação de vida. Sim ou não, turma? Então vamos voltar para a autorresponsabilidade, já que nós sabemos que sim, existe uma ferramenta, um conceito, um método, uma filosofia de vida que transforma numa velocidade extraordinária em nossas vidas. Eu posso dizer que o efeito é imediato ou quase imediato da autorresponsabilidade, e entender que essa ferramenta existe. E muitas pessoas podem perguntar assim, ok, é poderoso, Paulo? É poderoso. É tão poderoso que em 10.800 horas de sessões de coaching, com centenas e centenas de clientes em coaching individual, todos eles que trouxeram autorresponsabilidade para o seu casamento, todos eles que trouxeram autorresponsabilidade para o seu trabalho, para o seu negócio, para a sua vida. Isso, todos eles, não estou dizendo a maioria, não estou dizendo 99, estou dizendo todos que trouxeram autorresponsabilidade, transformaram as suas vidas, naquele aspecto onde ele foi autorresponsável. E aí de novo você perguntou, ok, Paulo, será que isso vai funcionar comigo? E aí uma frase que eu estou ensaiando, né? Eu não sou seu guru, eu não sou seu mestre, eu não sou um milagreiro, eu sou um pesquisador, eu sou uma pessoa metida cientista, eu sou um pós-doutor, tenho um pós-doutorado, mas não passo disso, meu negócio é ferramenta. E a questão é, se você botar essa ferramenta na sua mão e usar, então aí a pergunta, ok, Paulo, eu acredito que funciona. Aí a pergunta é, funciona comigo? Pergunta para quem está ao lado, e esse processo, esse conceito, ele funciona comigo? Pergunta para quem está ao lado, esse conceito funciona comigo? Tão forte, tão rápido e tão prontamente? Pergunta para quem está ao lado. Eu quero ouvir um sim bem alto. Qual é a resposta, gente? Sim. Me dá um sim mais alto, vamos lá. Sim. Esse é o sim. Sim, funciona. Funciona plena e completamente. Se você usar a ferramenta, se você introduzir essa ferramenta nas mais diversas áreas na sua vida, sim, funciona. Então, uma certeza que nós temos no meu pós-doutorado, no meu doutorado, no meu dia a dia, nas minhas pesquisas, no meu trabalho de individual com coaches, são 10.800 horas de sessões de coaching, no trabalho com o método CIS, nos processos de coaching, não só a autorresponsabilidade garante performance, como ela garante também o que, gente? Resultados. Então, é um mundo que se descortina, E aqui eu estou com minha esposa, minha irmã, minha sobrinha. Obrigado por terem vindo. Meu amor para vocês. E na minha vida, quando surgiu a autorresponsabilidade, eu tinha 30 anos de idade. Eu morava de favor na casa de familiares. Dei uma entrevista na Exame hoje de manhã, estava no Grupo Abril dando entrevista,
E com as perguntas eu remontei meu passado com tantos detalhes. Eu tinha um cachorro, um pastor alemão chamado Eros, eu não tinha dinheiro nem para comprar a ração dele. Eu tive que dar o cachorro. Tive que dar um cachorro porque eu não tinha nem mesmo dinheiro para alimentar um cachorro, não tinha dinheiro para comprar a ração do cachorro. O carro que eu tinha não andava, e quando andava de carros emprestados. 29 anos andando de bicicleta para ir vender coisas na praia e vender material de academia nas academias. Essa era, e é para parar por aí. Mas no momento que eu num dia acordei, para ser mais específico, eu acordei num dia rico, né? Supostamente rico, bem rico, botei minha melhor roupa, fui para o melhor shopping, num carro emprestado, e lá eu folhei um livro, tinha uma metáfora grega de Sísifo, escrito pelo meu amigo Roberto Iniastic, e naquela metáfora, daquele livro, ali caiu a chave, virou a chave, numa metáfora. Eu era o único responsável pela minha vida. Eu era o responsável por aquela vida miserável que eu estava vivendo. Não eram os outros, não era o governo, não era a família, não era Deus, era eu que me coloquei por ação ou por omissão, e eu vou falar disso naquela vida. Naquele momento em diante, minha vida começou a mudar. E mudar, quando eu falo mudar, para vocês terem ideia, quando eu comecei a experimentar, entender esse conceito que caiu para mim em forma de metáfora, um ano depois, a Camila era minha noiva, eu tinha um apartamento quitado, pequenininho, 80 metros quadrados, mas era uma casinha de boneca, eu tinha 2 carros, eu tinha um troller, eu tinha um negócio, mas de novo é a mediocridade chamada falta de consciência, é a única coisa que pode impedir tua vida mudar hoje. Culpar os meus clientes pelo negócio que eu não tenho, culpar as pessoas, bom, vou falar disso mais tarde, é empolgação, calma Paula, mas é a falta de consciência, única coisa que pode te impedir você não usar a autorresponsabilidade e fazer de 2018 o melhor ano da sua vida até então. Eu me tornei um dos maiores escritores do Brasil, e aí os livros que já são todos entre os mais vendidos da Veja, várias aparições, Fátima Bernardes, Ana Maria Braga, outros programas, e para mim a grande conquista da minha vida é o Método CIS. Esse evento com mais de 4.000 pessoas acontecendo num estado diferente, e para mim é talvez uma das minhas maiores conquistas, poder ajudar sistematicamente 4.000 e tantas pessoas simultaneamente. E quem era o cara? Quem é esse cara que está à frente disso? Era aquele fracassado, era aquele cara que nada dava certo, aquele cara pobre, mas pobre em todas as áreas. E o que é que mudou a vida desse cara, gente? Foi a autorresponsabilidade. Uma coisa eu sei, ficar parado não vai ajudar. Eu quero que você diga rapidamente para quem está ao teu lado, que sonho, que objetivo você ainda não conquistou e sabe que poderia ter conquistado. Diz para uma pessoa que está ao teu lado, que sonho, material ou não, objetivo que você não conquistou e poderia ter conquistado. Vai lá, diz aí para a pessoa que está ao teu lado, fala. Ok, então, se você também tem algo a não realizar, imagine que com autorresponsabilidade se torna extremamente factível e possível para você e para mim. Então, Paulo, qual é a tua missão? Eu posso reduzir minha missão dizendo que é muito parecida com a tua missão. E ela existe porque nós acreditamos na mesma coisa, nós acreditamos que nós podemos mudar nossas vidas, sim ou não? Quem acredita que nós podemos mudar nossas vidas? Levanta a mão. Levanta e diz, eu, bem alto. É por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui. E essa é a minha missão. Poder aprender com você e compartilhar com você ferramentas e conceitos. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós acreditamos que nós podemos mudar as nossas vidas. Então, vamos começar a falar de autorresponsabilidade. Solta as pernas e pergunta para quem está do teu lado, você quer saber de autorresponsabilidade? Pergunta. Sim ou não? Agora diz assim para a pessoa, de qualquer forma, você tem que ler o livro. Não, eu já sei, eu já... Não, ok? Tem que ler o livro. Sacode, eu acho que essa pessoa não ouviu, sacode, tem que ler o livro. Então,
autorresponsabilidade, a primeira chave para grandes mudanças na vida. E aí a pergunta que vem é, olha para mim, quem é que você gostaria de mudar para que sua vida fosse mais fácil? Que tal mudar o cônjuge? Que tal mudar os filhos? Que tal mudar os pais, a mãe? Que tal mudar os colegas de trabalho, os clientes? Quem você gostaria de mudar para que sua vida fosse mais fácil? Quem fala assim já foi treinado. Com essa segurança douta já foi treinado. Então, primeira definição de autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Ai, Paulo, você está me dizendo que eu sou responsável por estar quebrado? Você está me dizendo que eu sou o único responsável pelo meu casamento ser esse desastre que é? Mas Paulo, quem bebe é meu marido. Mesmo assim, você está dizendo que eu sou responsável por ter 40 anos e não ter uma casa própria? Você está dizendo que eu sou responsável por estar com a vida profissional dessa maneira? Sim. Tirando catástrofe ou coisas similares? Sim, sim e sim. Me dê uma cancha, me dê um tempo para eu explicar, para você rejeitar o conceito e rejeitar a primeira definição. Autorresponsabilidade é a certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pelo que tem levado profissional, financeira, saúde, conjugal, relacionamento, o único responsável. Paulo, como isso? É muito fácil você tirar a responsabilidade de você, do seu sucesso, e dizer que são os clientes, dizer que é o marido, é muito fácil, é muito fácil. É muito fácil tirar a responsabilidade de você e dizer que o problema é o governo, é a economia. Gente, uma palavra para definir nossos políticos, vamos lá, uma palavra. Eu quero ouvir, vamos lá. Defina, os políticos brasileiros são? Ok, e quem colocou eles lá? E se eles são corruptos, nós colocamos, o que é que nós somos? Eu sou responsável. Quer ver uma coisa? Você vai estar com alguém do teu lado, pega na mão de alguém, e eu vou te fazer a pergunta, você tem 10 segundos para responder. Quem foi o deputado estadual que você votou? Ok, já me respondeu. Como você pode cobrar desse seu empregado, porque com todo respeito, esse deputado é empregado seu, empregado do Brasil, como você pode cobrar dele resultado e performance, você não sabe nem mesmo quem é, porque está tudo lá, se ele apareceu no Congresso, na Câmara está lá, se ele fez uma proposta, se ele votou, se ele faltou, está tudo lá, está a ficha limpa ou suja dele, está tudo lá, e foi você que votou. Então quem é responsável pela calamidade que está o Brasil? Quem é? Nós nada, sou eu, Paulo, e eu? É um problema teu, eu não divido a minha responsabilidade, isso é autorresponsabilidade, eu não divido, sou eu, não somos nós, não é a gente, sou eu, porque se eu tivesse estudado bem esse político, visto a ficha dele, visto o histórico, as competências, ficha criminal, quem ele é, o que ele já fez na vida dele, o Brasil estava completamente diferente, nossos filhos viviam uma vida diferente, não teriam morrido 134 polícias assassinados no Rio de Janeiro, em 2017, nossas ruas seriam mais limpas, os hospitais teriam espaço, os colégios seriam maravilhosos. Alguém errou, alguém é responsável. Pergunta é, quem é? Porque é muito fácil você tirar a responsabilidade de você, é muito fácil, e culpar os políticos, ou culpar o governo, ou culpar a mãe, é porque minha mãe é difícil, ou culpar o chefe, é fácil, e sabe qual é o nome disso? Ausência de consciência.
Quando você não age com autorresponsabilidade, você está torrando, queimando e destruindo a consciência, que é a única coisa que pode promover o seu futuro. É muito fácil, é cômodo, emocionalmente é cômodo, mas na prática é completamente destruidor. Ai, porque meu marido bebe. E quem foi que escolheu o marido? Quem escolheu? É porque ninguém me promove nessa empresa. Está ruim? Tá. E por que você não vai embora? Eu sei que é duro. É muito cômodo entregar o leme do barco da nossa vida, da minha vida, para outra pessoa e dizer que está ruim. É muito cômodo. É entender, a autorresponsabilidade é entender que o controle só Deus tem. O controle do vento, dos céus, da maré, só Deus tem. O controle da chuva só Deus tem, mas é você que está no comando do barco da sua vida. Ah, tem uma tempestade lá, você está no comando, não vai. Ah, o trajeto é longo, põe mais comida, põe mais combustível nesse barco. Pega a carta náutica, se prepara para trafegar. Você é responsável. Ah, mas choveu. Ei, tem a informação, tem o radar, tem a previsão meteorológica. Ah, mas foi longe, tem que botasse mais recursos. É fácil, é cômodo uma vida onde os outros são responsáveis pelo sucesso que eu não tive. É cômodo a vida que os outros são responsáveis pelo meu fracasso, é cômodo. É o cliente, é o chefe, é o pai, é o marido, é o parceiro. Ei, Paulo, está por fora, meu sócio me roubou tudo. E quem escolheu esse cara para ser seu sócio? Quem foi que deu carta branca? Quem foi que não teve controle financeiro? Quem foi que estava ausente da gestão da empresa? Definição 2 de autorresponsabilidade é a capacidade de se responsabilizar completamente pelos resultados que você tem colhido na sua vida, entendendo que não existe coincidência, não existe coincidência. Paulo, como não? Você está plantando, colhendo o que plantou. Tua vida financeira hoje, se você tiver consciência, é o resultado do que você plantou. A tua vida conjugal é o resultado que você plantou. A tua casa, o teu lar, é resultado que você plantou. Não tem como fugir a isso. Isso é autorresponsabilidade. Plantou vento, vai colher o quê? Tempestade. Só que as pessoas querem se enganar. Eu tenho uma brincadeira, o pessoal que já me conhece sabe dessa brincadeira, mas ela dói às vezes em algumas pessoas. Vamos lá. É assim. Olha lá, filha. Abre a mão bem. Sabe o que é? Vem. E pega na lateral do umbigo. Agora tem uma mudança. Projeta o corpinho para frente um pouco. E agora aperta. Segura. Agora quem está ao teu lado olha porque você está segurando. Mostra. Tem que mostrar. Isso, filho. Agora a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: fica tranquilo. Segura. Tá tudo certo. Tem que olhar para a barriga da pessoa. Cada um tem a barriga que merece. Ai. Claro. Essa barriga vem da sua alimentação, essa barriga vem do seu sedentarismo, porque come errado, porque se alimenta mal com as coisas erradas. Como não ter barriga? Amigo, fica tranquilo, está tudo certo, cada um tem a barriga que merece. Mas eu podia dizer também, fica tranquilo, cada um tem a vida financeira que merece. Eu também podia dizer, cada um tem um casamento que merece, cada um tem um trabalho que merece. Isso é trazer consciência. Pode doer, mas isso é trazer consciência. Vai ser, pode fazer, está doendo. Quer dizer que eu não posso mais culpar meu ex-marido? Quer dizer que não dá mais para culpar a crise econômica? Por quê? Porque fica tranquilo. Diz para quem está ao teu lado: amigo, fica tranquilo, está tudo certo. Cada um tem
a vida que merece. Você conhece alguém que está vivendo dificuldades tremendas e não merecia isso? Quem conhece? Levanta a mão, quem conhece? Quem conhece uma mãe que um filho está nas drogas e ela não merecia isso? Levanta a mão. Tem mais gente, vou perguntar de novo. Você conhece alguém que está tendo problemas terríveis na sua vida e não merecia? Levanta a mão. Você conhece alguém que o filho está nas drogas e essa mãe é uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa, ela não merecia? Levanta a mão, quem tem alguém assim. Ok, gente, vamos entender. 95% dos casos dos jovens que entram nas drogas é uma combinação socioemocional, onde normalmente o pai é grosseiro, estúpido e ou ausente, e a mãe é o quê? Coaches, e a mãe é o quê? Super protetora. É a combinação, mãe super protetora, aquela galinha zona, botando os ovos, os pintinhos embaixo do braço, ninguém mexe, porque seu filho não fez nada, meu filho é perfeito. Mas seu filho machucou, não machucou ninguém. Mas seu filho nada, meu filho é perfeito. Enquanto o pai é ausente, grosseiro, estúpido. Isso, 95% dos jovens que usam as drogas vem dessa combinação pai e mãe. E se vem da combinação pai e mãe, foi pai e mãe que fez isso, eles merecem ou não merecem ter um filho assim? Foi eles que fizeram, mas eu não sabia, não tive intenção. Quer dizer que agora nós vivemos por intenção? Agora é por intenção que nós vivemos? Ou é pelo comportamento, pela ação? Claro que fez por merecer, por mais doído que seja. Eu sei que é doído que eu estou falando, eu sei que é duro que eu estou falando, mas foi pai e mãe que fizeram, por ação, por omissão. E isso gera 95% dos jovens que entram nas drogas. Como não mereceu se foi eles que fizeram isso? Isso é autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade leva esse nível de consciência, da consciência da sua vida financeira, da sua vida profissional. Traz a responsabilidade para você. Agora sim, o que é que eu vou fazer? Se fui eu que me coloquei aqui, o que é que eu vou fazer? Foi como eu me vi aos 30 anos, foi duro reconhecer que eu tinha levado minha vida aos 30 anos para o mais completo fracasso, foi duro trazer consciência, foi duro não ter ninguém para acusar, ninguém para culpar, ninguém para criticar, e olhar assim, fui eu, e se ninguém me fez chegar aqui, fui eu, sou eu que vou ter que mudar, sou eu que vou ter que fazer. Chega de esperar pelas pessoas, chega. Isso é autorresponsabilidade. E eu gosto dessa frase que diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois que o homem semear, isso também o quê? Colherá. É regra, é lei, é princípio. Eu quero te perguntar agora, o que você está plantando na tua vida financeira? Porque você vai colher isso. Se não está colhendo, vai colher, irremediavelmente vai colher. O que está plantando na tua saúde? Porque se você não colheu, vai colher. O que está plantando no seu casamento, no seu relacionamento? Porque se você não colheu, vai colher. E quando chega lá, a tendência é dizer: eu não merecia isso, eu não merecia isso. Eu estou devendo a todo mundo, vivendo de favor, mas eu não merecia isso. É o governo, é a economia, é ele que me deu calote, é porque o dólar é o dólar. Quem é que você vai culpar lá na frente pelo que você está fazendo hoje? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também o que, gente? Fala bem alto para mim. Então, vai ter alguém aqui que vai dizer assim: mas eu não sei porque eu estou nessa vida financeira tão difícil, porque eu trabalho, eu economizo e nada dá certo para mim. Eu não sei porque que eu estou vivendo essa vida relacional, conjugal assim, porque eu me empenho, eu busco ser uma pessoa correta, eu não sei porque eu estou vivendo assim. Vamos entender, o que nós estamos vivendo, em primeira instância, é pelo que nós fazemos, e isso todo mundo vê, ou quase todo mundo vê. Chega aquela pessoa no trabalho,
não se empenha, não se dedica, não se esforça profissionalmente, aí é demitido. Aí a mãe diz, ele diz: mamãe, me demitiram. A mãe diz: que empresa nojenta, demitiu meu filhinho, tão bonzinho, tão esforçado, odeio essa empresa, seu gerente é uma pessoa má. Os colegas dizem: graças a Deus, esse incompetente, preguiçoso, acomodado saiu daqui. A mãe talvez não visse os comportamentos e as ações, mas os colegas viam, o gerente via. Então, quando a gente olha para as pessoas, o que elas estão vivendo hoje, quem está próximo, é muito claro por que ele está vivendo aquilo, por que está vivendo financeiramente, profissionalmente, é muito claro para quem está próximo. Para quem está longe, talvez não. Então, nós estamos hoje vivendo os nossos resultados pelo que nós fizemos, querendo eu, querendo você ou não, pelo que nós comemos, pela forma que trabalhamos, pelo quanto estudamos ou que não estudamos. Mas não pense que é só pelo que nós fazemos, e aí vem. Eu estou vivendo essa vida financeira, essa vida profissional, essa vida amorosa, não é pelo que eu faço, que as outras pessoas podem dizer que eu sou um santo, mas quem está do teu lado sabe quem você é. E se essa pessoa não sabe, você sabe quem você é, e sabe porque está vivendo nesse aspecto isso na vida. Mas eu não estou vivendo e colhendo os frutos do que eu faço apenas. Não. Eu estou vivendo também os frutos do que eu penso. Como uma pessoa que pensa a respeito de si fracasso, não merecimento, pensa a respeito de si pequenez. Vou aí mais atrás. Como alguém que pensa a respeito de si de forma pequena, se vê pequeno, se vê incapaz, se vê pequeno, como uma pessoa que se vê tão precariamente pode prosperar? E quem é responsável por como você pensa a respeito de você? Quem é? Cabe a você mudar a maneira que você pensa a respeito de você, a respeito das pessoas, a respeito de negócio, a respeito de trabalho, a respeito de família. Cabe a você pensar e eliminar os pensamentos ruins. Tem mecanismos para isso. Então eu estou vivendo, e eu estou vivendo então, não só pelo que eu faço, pelo que eu digo, eu estou vendo também pelo como eu penso, e eu também estou vendo pelos meus sentimentos. Olha a pergunta: qual é a qualidade dos pensamentos, dos sentimentos que trafegam no seu coração? Sentimentos de paz? Sentimentos de amor? Sentimentos de harmonia? Quais são os pensamentos? Ou será que o teu sentimento não vai interferir na tua vida? Ou será que os teus sentimentos não vão interferir na relação com os teus filhos? Será que as mágoas, rancores, ressentimentos, baixa estima não vão interferir no seu trabalho? Quem é o único responsável pelos seus sentimentos, por favor? Quem é? Então, se sua vida não está caminhando, ou é pelo que você faz ou deixa de fazer, é pela maneira que você pensa a respeito de você e do que está fora, é pelos seus sentimentos. E tudo isso se sintetiza em performance e em resultados. E quem merece? E se você vive isso, por ação ou por omissão, eu vou repetir aquela palavra dura: fica tranquilo, está tudo certo, cada um tem a vida que merece. Se você se permite continuar fazendo o que você fazia, se você se permite pensar como você pensava, se você se permite sentir como você sentia, então está tudo certo. Quem está entendendo isso? Levanta a mão e diz: eu estou. E a terceira definição: autorresponsabilidade é a certeza de que ninguém muda nada, nem muda ninguém sem mudar a quem primeiro? Eu vejo as pessoas querendo mudar o filho, porque o meu filho não é estudioso, meu filho não é comportado, meu filho é desobediente, meu filho tem déficit de atenção. Não, seu filho não tem déficit de atenção, seu filho tem déficit de pai, de mãe. Não tem. É porque minha esposa para de querer mudar a sua esposa, porque o meu marido para. Se você não consegue nem mudar a si mesmo,
quem você vai conseguir mudar no mundo? É porque o meu chefe. Eu tive uma pessoa agora, próxima de mim, falando, ele faz parte de uma franquia, e ele falando da franquia, porque a franquia não tem padrão, porque a franquia é isso, porque a franquia é naquilo. E eu olhei para a cara dele, mas tu no mínimo é um grande cara de pau, para não dizer pior. Por quê? Essa franquia fez todo mundo rico dentro dela. Essa franquia não para de crescer assustadora e vertiginosamente. Assustadora e vertiginosamente. Você caiu de paraquedas como um presente dos céus para você. E eu sei da franquia, eu conheço a franquia. E o que eu sei, você não entrega relatório, você não entrega os documentos, você não organiza, eu falei um monte de coisa, e você está falando de um item da franquia, quando você não faz 5 itens importantes. Você quer enganar quem? Você quer enganar quem? Como você reclama do teu negócio, da tua empresa, que te deu oportunidade, você não faz o básico? Como você quer filhos maravilhosos, você não faz o que tem que fazer como pai e como mãe? Isso é autorresponsabilidade. Sacode quem está ao teu lado, dá uma sacudida aqui em si. Fala, isso é autorresponsabilidade, vai, me ajuda. Definição 3 da autorresponsabilidade. Vamos lá, gente. Para quem é que está caindo ficha aí? Levanta a mão. Mesmo quem já fez o curso, quem sabe um pouco de para quem está caindo ficha? Cara, para de querer mudar teus filhos. Muda você como mãe e como pai. Para de querer mudar teus pais, muda você como filho. Para de querer mudar a empresa, muda você como profissional. Que insanidade se você não consegue mudar você mesmo. Que arrogância é essa, achar que vai poder controlar e mudar alguém? Definição 3 da autorresponsabilidade é a certeza que ninguém muda nada, nem muda ninguém sem mudar a si primeiro. Então, aí vem a menininha. Eu estou falando do Brasil, talvez esteja falando de você. Não estou entendendo, Miguelito, que história é essa de ficar sentado esperando que alguma coisa mude na vida dos seus filhos? Miguelito, não estou entendendo que história é essa, ficar sentado esperando que alguma coisa mude na sua empresa. Não estou entendendo, Miguelito, ficar sentado esperando que o Brasil mude, Miguelito. E aí ela pensa e ele diz, é isso mesmo, vou ficar aqui sentado esperando que a vida me dê alguma coisa. E ela sai indignada e pergunta, será que é por isso que o Brasil está como está? Será que é por isso que o seu casamento está como está? Será que é por isso que a sua vida profissional está como está? Será que é por isso que a sua saúde está como está? Será? Em vez de se responsabilizar, está esperando que as coisas aconteçam. Eu conheci um cara numa empresa que eu dava consultoria muitos anos atrás, e esse cara era eu vou resumir a história, um dos piores vendedores, apesar de estar 10 anos na empresa, um dos piores vendedores da empresa. E ele muito revoltado com a empresa, que a empresa não prestava porque tudo era caro e tal. E aí eu confrontei ele e outros, eles e disse, ei, me explica aí, você é o pior, um dos piores da empresa? E aquela menina ali de 20 e pouquinhos anos é a melhor funcionária, com 1 ano e pouco de casa. Aquele rapaz tem 2 anos, é o segundo melhor, vendem 7 a 10 vezes o que você vende, e o produto é o mesmo, a marca é a mesma. Por quê? Ele disse, não, são os outros, é o chefe. Mas o chefe é o mesmo, os preços são os mesmos. E eu confrontei, fazendo perguntas de coach, e esse homem começou a chorar. E ele disse assim, Paulo Vieira, eu te odeio, cara. E eu disse, por quê? E ele disse, como que eu vou chegar em casa hoje, olhar para minha mulher e dizer que o meu filho não vai fazer faculdade porque eu sou um preguiçoso, amo beber, saio para trabalhar às 10 da manhã e volto às 4 da tarde, meu filho, o melhor aluno do centro acadêmico dele, o melhor. Como eu vou olhar para minha mulher e para o meu filho e dizer que eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade dele, que eu não paguei o semestre passado inteiro e ele não vai se matricular? Como que eu vou olhar para minha mulher e dizer isso, Paulo Vieira? Dizer que eu sou preguiçoso e incompetente? Eu tenho que culpar alguém, Paulo Vieira. Eu tenho que culpar alguém. Porque eu não tenho uma casa própria aos 40 anos. Eu tenho que culpar alguém porque eu estou no 3º casamento. Eu tenho que culpar alguém porque eu não sou feliz no que eu faço. Eu tenho que culpar alguém
pela minha gordura, nem que seja o meu metabolismo lento. Olha para mim e olha o que eu vou te dizer. Mentira. Eu vou falar mais alto. Mentira. Mentira. A mentira é a irmã da falta de consciência. A mentira é um grito desesperado, tentando convencer a você e os outros o que você queria ser, mas não tem coragem de ser. Mentira é uma maneira desesperada de justificar o que você não faz, não é e não tem. Isso é mentira. Paulo, você está definindo mentira? Sim, eu estou te definindo mentira. Mentira é um ato desesperado para justificar quem você não é, para justificar o que você não faz e o que você não tem. Não existe outra possibilidade onde aconteça mentira na sua vida. Qualquer pessoa que minta, ela vai estar dizendo, a mentira dela vai decorrer: eu queria ser essa pessoa e eu não sou, por isso eu minto, por isso que eu digo para as pessoas que eu fiz, que eu faço. Quando a pessoa põe uma bolsa falsificada, o que é que ela está fazendo? Mentindo. Ela está dizendo que é rica e não é, dizendo que é bem-sucedido financeiramente, não é, é uma mentira. E aquela mentira é porque ela queria ter algo que ela não tem capacidade de fazer acontecer, ou pelo menos ela não vê essa capacidade. Mentira. A pessoa discute com alguém e ouve tudo calado. Aí quando chega em casa, eu dei uma lição nele. E mente, dizendo que disse, que fez. Mentira. Mas ela está dizendo ali o que ela gostaria de ter feito, mas não teve coragem. E mente. Quando eu chego em casa e digo: mãe, eu fiz isso no trabalho, ou minha esposa, eu fiz isso no trabalho, e quem está lá sabe que não fez, é porque ela queria ser aquela pessoa. E o que acontece quando eu minto? Eu me convenço da mentira, e quanto mais eu minto, mais eu me afasto de uma plenitude, de uma vida próspera. Quem está entendendo o que eu estou falando? A mentira é a escuridão que nós botamos na nossa consciência, não nos permitindo perceber quem somos, as nossas falhas de caráter, falhas de comportamento. Então agora eu tenho duas escolhas: me tornar essa pessoa, primeiro, reconhecer minhas falhas, reconhecer a minha escuridão na alma, reconheço, e boto luz, e essa luz se chama o quê? Consciência. E pode doer drástica e tremendamente olhar para mim, e olhar para mim e saber que eu adulterei meu casamento, eu não traí só minha esposa, eu traí meus filhos. Botar luz em mim, saber que mais uma vez eu parei no meio do caminho e meus filhos pagam um preço. Mais uma vez eu saber que abandonei meus pais quando eles mais precisavam de mim, e trazer luz sobre isso. Mas quando eu trago luz, eu destruo todas as mentiras, e destruindo a mentira, eu começo a andar na direção de quem eu nasci para ser. E aí sim, eu posso começar a planejar 2018 como o melhor ano da minha vida até então. Muitas pessoas, por não usarem a consciência, muitas pessoas, por não buscarem a consciência, abrirem a luz nas suas dores, nas suas mazelas, falha de caráter, elas vão ter que esperar para mudar em 3 acontecimentos. E aí sim, quando eu não mudo pela consciência, porque eu decidi deliberadamente botar luz na minha escuridão, aí eu vou ter que esperar acontecer 3 coisas que vão me fazer mudar. A primeira delas é dor. E as pessoas, tem gente que só muda a base de quê? De dor.
Eu vou ter que esperar o constrangimento, eu ser constrangido e humilhado pelas pessoas, pelos meus erros, os erros que eu tentei tanto esconder e hoje estão aí aparecendo. Constrangimento. E finalmente as pessoas mudam pelo medo. Que você vai ter que esperar acontecer a dor intensa e o sofrimento. Você vai ter que esperar acontecer o constrangimento e a humilhação pública. Você vai ter que esperar um medo intenso para botar luz em você. Reconhecer e começar pedindo desculpa a você e a pessoa que você tem falhado. O que tem que acontecer na sua vida para que haja mudança? E você vai ter que escolher dois caminhos. E você já sabe, que caminho é esse? Que caminho é esse? Vítima sofredora, coach, inteligência emocional, método CIS. Vítima, ou você vai ser uma vítima sofredora, e eu estou falando de uma pessoa sem autorresponsabilidade, ou você decide ser um herói aprendiz. Quem está entendendo isso, gente? E aí quem está comigo também sabe. Quem anda comigo sabe. Nós temos 4 inimigos tremendos das nossas mudanças. E eu não vou decorrer agora, está no livro. Arrogância e prepotência, vaidade, atalho e zona de conforto. Mas eu não vou entrar nessa questão agora. Então, levando em conta essa nossa alegoria desse barco da vida, e você está no comando do barco da sua vida, quem é o único responsável pela sua vida? Fala para quem está do teu lado, quem é o único responsável? Fala qual é o nome dessa pessoa, fala o nome completo dessa pessoa para quem está do teu lado, qual é? Agora pergunta assim, você tem coragem de botar luz e consciência nas tuas falhas e defeitos? Pergunta. Sabe o que as pessoas fazem? As pessoas sabem do que eu estou falando, mas as pessoas andam trazendo escuridão de estimação. Paulo, como é que é isso? Porque quando eu ponho luz nas minhas falhas, nos meus insucessos, necessariamente eu preciso pedir perdão a mim e mais a alguém. E as pessoas botam luz nas suas escuridões, mas é uma luz parcial, só onde interessa a ela botar. Ela não fala a verdade completa, ela não põe luz completa, só põe onde interessa a ela a colocar luz, gerenciando o que interessa chegar a essa luz. Não funciona, não é autorresponsabilidade. O fato é, gente, a área da vida onde você for verdadeiramente autorresponsável vai ter grande sucesso. E quando eu falo isso, é porque se você for autorresponsável na profissão, vai ter sucesso lá. Mas não quer dizer que vai ter sucesso na sua saúde. Aonde você for disser assim, eu sou o único responsável por isso, ali você vai ter sucesso. Mas tem pessoas que põem autorresponsabilidade na saúde, mas não põem no casamento. Independente do que ela diga ou do que ele diga. Tem pessoas que põem autorresponsabilidade na vida financeira, mas não põem na vida conjugal ou nos filhos. O teu desafio, olha bem para mim, o teu desafio é botar luz e dizer, eu sou o único responsável por cada área dessas da sua vida. Todas elas. Ter consciência em cada uma delas, botar luz em cada uma delas, fazer uma lista de pessoas para pedir perdão, começando por você mesmo, porque a única maneira de você botar luz é reconhecer completamente, a única maneira de reconhecer completamente é botar luz. Você só vai botar luz verdadeira na hora que você trouxer as pessoas envolvidas e dizer para minha esposa, essa é a verdade, filho, essa é a verdade. Mas o que acontece? Para fazer isso, tem um impedimento. E não é mais a consciência, é a arrogância, a prepotência e a vaidade. Porque se eu botar luz, eu vou ter que pedir perdão a alguém. Se eu botar luz,
eu vou ter que pedir perdão a mim mesmo. Se eu botar luz, eu vou ter que reconhecer minhas falhas. E talvez eu seja arrogante o suficiente, vaidoso o suficiente, para não estar disposto a encarar minhas falhas, meus erros. Talvez eu seja vaidoso o suficiente e não queira, e não esteja disposto a recomeçar uma vida, uma história de sucesso. É melhor levar as penumbras da vida e esperar que lá na frente as coisas mudem. Respira fundo. Vamos falar de historinhas. Eu quero trazer uma tônica diferente às historinhas. O que são historinhas, gente? E o nome já fala, historinhas, historinhas. Quem fala a história, quem conta uma história, quem vive uma historinha, quem é? É um personagem. Então olha bem para mim, todo mundo olha bem para mim, coisa nova. Vamos falar de historinhas. Presta atenção. Eu vivo um protagonismo na minha vida. Todos nós vivemos. Protagonismo refere-se ao resultado de vida. Uma barriga grande é o que, gente? Protagonismo. Não ter uma casa para morar é o que? Protagonismo. São os resultados. Um casamento destruído, detonado é o que? Protagonismo. Ok. O protagonismo, esse pede um personagem. E esse personagem se chama pelo seu nome. É o personagem. Está claro isso? Diz o nome do seu personagem, o primeiro nome do seu personagem. Qual é? Fala para mim. O primeiro nome do seu personagem. Hã? Ok. Então, esse personagem tem um protagonismo na sua vida. Resultados na sua vida. Protagonismo, personagem. E o personagem, ele vive o quê? Um papel. Todo personagem vive um papel. Aí você vai pegar um artista, você é artista. Num filme você vive um papel, no outro você vive outro papel. Num filme eu sou um vitorioso, rico. No outro filme, um criminoso. No outro, Dom Juan. No outro, um assassino. Protagonismos diferentes, o mesmo personagem. E cada personagem vive o que, gente? De novo, um papel. E o papel pode ser um papel de um homem de sucesso, um homem rico, um homem famoso, um papel de um médico, de um profissional, de um empresário, de um funcionário que faz carreira. Os papéis estão aí, mas esse papel, para que você o viva, você precisa um roteiro, você precisa contar uma história. A história que você conta no teu dia a dia. Esse roteiro, onde o ambiente que você se coloca, as coisas que você fala, a maneira que você se veste, é um personagem, vivendo um papel. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, deixa isso no oxigênio e vamos entender sobre historinha. E eu já vou pegar isso. Da mesma maneira que o rio corre para o mar, o ser humano foi concebido para realizar grandes coisas. Nós não estamos aqui para fazer o básico, o banal, o ordinário. Nós estamos aqui para fazer grandes coisas. Fala para mim, grandes coisas. E se alguém não está vivendo grandes coisas, é porque está vivendo o papel errado. Caraca! Com o potencial que você tem, com o potencial que você tem, com os recursos que você tem. Se você não está vivendo uma vida financeira tremenda, uma vida profissional tremenda, uma vida familiar, conjugal tremenda, é porque você está contando historinhas. Historinhas é como eu chamo o roteiro e a fala e o comportamento errado. Porque o teu papel verdadeiro é de sucesso. Porque você é personagem, não veio aqui para fazer besteira ou coisas ordinárias. Você veio para um protagonismo tremendo. Essa é a tua natureza biológica, psíquica. Essa é a nossa natureza. Ouça, abre o coração. Faz assim, abre o coração porque eu estou te dizendo. Entende o que eu estou te dizendo. Você nasceu para grandes obras, para boas obras. Você nasceu para ter uma vida, e uma vida o quê? Abundante. Você não veio para pagar o preço já foi pago. E se você não está vendo essa vida, entende o que eu estou te dizendo. Protagonismo, os meus resultados. E eu posso mudar meus resultados. E vem um personagem que se chama pelo meu nome. Eu não posso mudar o personagem.
Tem gente que não quer mais ver personagem, se mata. Por quê? Porque eu não quero mais ver esse papel, esse personagem. A pessoa se mata. Então, não dá para mudar o personagem, mas efetivamente dá para mudar o quê? O papel. Você pode decidir o papel que você vai viver. E isso é autorresponsabilidade. Definir o papel que você vai viver. Chegaram para o William Dafoe, aquele cara que fez o Duende Verde, e entre muitos outros filmes, um veterano de Hollywood, e a pessoa perguntou para ele: William Dafoe, quando você sai do personagem, como é que você acaba um filme? Como é que você faz para se despir do personagem? E o que é que ele diz? Ele diz assim: antes eu dizia que era só desligar, que os personagens moravam dentro de mim, e quando eu precisava dele, trazia, e quando eu botava de volta. Mas é mentira. Quando eu vivo o personagem, é difícil sair dele. Sabe por quê? E ele diz: porque eu vivi tanto como esse personagem, falei tanto como aquela pessoa, eu pensei tanto quanto que eu não consegui, é difícil sair. Heath Ledger, que fez o papel do Coringa, ele ganhou Oscar póstumo, um mega artista, revelação de Hollywood. Ele passava de meses trancado no hotel, fazendo o quê? Vivendo o personagem, falando como personagem, agindo como personagem, ao ponto do personagem entrar dentro dele. E o Coringa entrou tão forte, que quando ele quis tirar, não conseguiu e morreu tomando barbitúricos para depressão. Entrou o personagem. Olha para mim. Qual é o papel que você está vivendo? Tem pessoas que incorporaram também o papel de vítima, de fracassado, que não consegue mais sair, e está vivendo um papel e achando que aquilo é o certo, achando que aquilo é uma verdade, e não é, é uma mentira. Assume a responsabilidade de viver outro papel, outro roteiro. Tem pessoas que vivem tanto as dificuldades financeiras e falam para todo mundo: está tão difícil, porque a vida é dura, e ele encarna o papel de uma vítima sofredora, encara o papel difícil, cara, e ele incorpora esse artista medíocre, falando das dificuldades, e ele incorpora tão bem, que não consegue mais sair desse papel, da mesma maneira que o Heath Ledger falou, e que o William Dafoe falou. Mas isso é apenas o quê? Papel. Fala para quem está dizendo, isso é apenas o quê, gente? Papel. E você pode declinar de um papel. Se o papel é ruim, declina. Se não faz parte dos seus valores morais, declina. Se não é o que você quer para a sua vida, decline esse papel e receba, queira, crie um novo papel. E isso também é o que, gente? Autorresponsabilidade. Então vamos entender que são essas historinhas que nós contamos, esse roteiro que nós contamos. E você se coloca no local com pessoas fracassadas na empresa. Fala com os fracassados. Fala conversas de pessoas fracassadas. Vive aquilo e não sabe porque nada dá certo na sua vida. Você está vivendo um papel e um roteiro muito claro. Olha só como é poderoso essas historinhas. Essas historinhas, essas que nós contamos, ruins, elas explicam e justificam todo o nosso fracasso, que são elas, mentiras, porque historinhas normalmente são historinhas mentirosas. Quando um ladrão novato vai assaltar alguém, sabe como é que ele fala? É da natureza humana roubar? Hein? É da natureza humana fazer mal a outra pessoa? Fala para mim. Pode falar assim, não. Agora, quando um ladrão vai assaltar, um ladrão novato, ele só consegue assaltar se ele contar o quê? Historinha, como é que é no Ceará? E aí, vagabundo, passa tudo, vagabundo. E isso é o que esse vagabundo? É uma historinha. É a historinha que ele conta, é o papel que ele vive. Então, como ele não nasceu para isso, para ele assaltar alguém, ele tem que chamar o cara de vagabundo, a mulher de vadia. Agora sim, nesse contexto, eu posso assaltar um vagabundo. Nesse contexto, eu posso violentar essa vadia. Agora sim eu posso. Mas para fazer o mal, esse cara precisa contar uma historinha. Ele tem que criar um roteiro. Um homem para trair sua esposa é difícil no início. E para ele trair, ele tem que dizer: é porque ela não faz sexo comigo, é porque ela não me ama, é porque ela não me respeita. E aí ele vai contar um monte de historinha no início. E aí quando ele criar esse roteiro, agora ele consegue fazer as coisas ruins.
Para o cara não trabalhar e não dar uma pessoa melhor, porque nós estamos aqui para dar o nosso melhor, para não dar o meu melhor no meu trabalho, no meu emprego, eu vou ter que criar um roteiro. O meu chefe é o vilão, a empresa é o local ruim, aí ele cria um roteiro todo, e aí começa a falar mal das pessoas, e diz, eu vou tomar isso aqui só porque essa empresa é muito má, agora eu posso fazer o meu papel. Quem está entendendo o que é historinha, gente? Se você entender, amiga, amigo, que história é essa que você anda contando? Se você tiver coragem de clarificar e consciência, amigo, 2018 efetivamente vai ser um ano extraordinário na tua vida se você tiver essa coragem. Um ano tremendo se você conseguir fazer o que eu estou te dizendo. Historinhas malditas que nos dão aval para sermos e fazermos coisas erradas. Historinhas que nos fazem viver papéis de derrota quando nós nascemos para viver papéis de vitória. Quem tem que mudar seu papel? Levanta a mão. Em alguma área da vida. Sinceramente, quem tem que mudar o papel em alguma área da vida? Quem tem que mudar a sua fala, do que fala e do que faz em alguma área da vida? E falar como vencedor, agir como vencedor, decidir como vencedor. Quem precisa mudar em alguns papéis? Isso é autorresponsabilidade. Quem tem coragem de botar luz no que você tem vivido? E hoje pedir perdão a você e a quem você tem feito mal com esse papel medonho. Quem tem coragem de fazer isso? Levanta a mão e diz. E aí nós poderíamos ir noite adentro, de forma técnica, como tem no livro, de forma precisa. Mas eu quero que você faça um favor para mim. Diga para quem está ao teu lado, uma historinha que você vem contando. Ai, Paulo, é fácil, Como é que eu identifico uma historinha? É só ver uma área ruim da sua vida, porque tudo que não está bom na sua vida é porque existe o que aí? Uma historinha. O cara, a mulher só não ganha dinheiro se contar historinhas na área financeira. Alguém só é gordo se contar historinhas que justifiquem ser gordo, porque se você não contar historinhas, não será gordo. Se você não contar historinhas, você não terá problemas financeiros. Gente, por mais paradoxal que seja, estranho que seja, você, para não ter sucesso, necessariamente tem que ter uma historinha. E normalmente são mentiras que aliviam sua consciência dos seus erros, das suas falhas, que te impedem de ver quem você é, a escuridão nos teus comportamentos, na tua alma, que você insiste em mentir para as pessoas para que ninguém te confronte. Afinal, quem é o único responsável pela sua vida e pelos seus resultados? Quem é? Vamos lá, quem é o único responsável pelas historinhas que conta e pela história de vida que tem construído? Quem é? Sabe o que está na sua mão? Um livro. O livro da sua vida. Está lá, livro da minha vida, edição 2018, capítulo 1, página 31. Até agora está tudo escrito. Dá um abraço à pessoa que está ao teu lado, dá um abraço assim. Isso foi a última coisa que você escreveu no livro da sua vida. Dê um abraço no meu colega. Ei, mas sabe o que acontece? Tem 11 capítulos em branco. E em cada capítulo desse tem sua história financeira, conjugal, amorosa, saúde, está lá. E sabe quem é o único responsável que vai escrever? A pergunta é: o que você vai escrever? Que palavras você vai usar para conectar com as pessoas? Que ambientes você vai frequentar? O que vai estar nesse livro? Não importa se daqui a um ano você for onde você for, você vai levar esse livro junto, com a sua história junto. A pergunta é: que história você vai escrever em 2018 na sua vida? Essa é a pergunta. Amigos, não importa. Olha que uma coisa maravilhosa que eu vou te dizer. Quem é aqui alguma coisa? Quem é alguma coisa? Coisa boa ou ruim, quem é alguma coisa? Dá um grito, eu! Show! Última vez vocês vão cometer esse erro na vida de vocês. Você não é. Isso é maravilhoso. Você tem sido. Porque até aqui você pode ter sido isso.
Você não é. A pergunta é: quem você vai ser de hoje em diante? Porque você não é. Fala, eu não sou. Paulo, eu não sou pobre. Não! Você pode ter sido um cara duro, liso, sem dinheiro, mas você vinha sendo. Paulo quer dizer que eu não sou solitário? Não! Paulo quer dizer que eu não sou gordo? Não, acredite que não! Você não é gordo, você podia vir sendo gordo. Paulo quer dizer que eu não sou um fracasso profissional? Não, você não é um fracasso profissional. Você vinha sendo talvez, mas você não é. Isso é autorresponsabilidade. Isso é. Como também as coisas boas. Quem está em pé fica esperto para não cair. Porque as coisas boas eu também venho sendo. E se não cuidar, eu deixarei de ser as coisas boas também. Isso é autorresponsabilidade. Então não importa como está a sua vida hoje. O que importa é o papel e como você vai se colocar na vida aqui de hoje. Que história você vai escrever? Você vai se colocar como autor ou como audiência? Como comandante ou como náufrago da tua vida? Isso é autorresponsabilidade, turma. E aqui eu te desafio. Hoje, no dia 31 de janeiro de 2018, que decisão importante, transformadora, você vai ter hoje, que vai mudar completamente a tua história, esse livro. Que decisão você vai tomar hoje? Compartilha com o teu colega que está do teu lado. Que decisão, não estou brincando, que decisão você toma hoje, que você possa compartilhar com a pessoa, que vai reescrever a história da tua vida e fazer de 2018 o melhor ano da tua vida até então. Compartilha com quem está ao teu lado, vai lá.